He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Saying this by first-hand experience, as I believe in my heart. Eu estou dizendo isto por uma experiência de primeira mão, como eu creio em meu coração. And I say, if the visions has deceived me, God be merciful for me to make a statement like that. Eu digo, se as visões têm me enganado, Deus seja misericordioso por eu fazer uma declaração como esta. But with the sincerity in my heart, knowing that not one of them visions ever failed, I believe that I have been in both places. Porém, com a sinceridade em meu coração, sabendo que nenhuma daquelas visões jamais falhou, eu creio que eu tenho estado em ambos os lugares. Far be it from any human being going that road downward. Longe esteja de algum ser humano estar seguindo esse caminho decadente. Now, Jesus, after He had finished His ministry, preached to those souls that were unsavable, that could not ever be saved. Agora, Jesus, depois que Ele terminou o seu ministério, pregou aquelas pessoas que não podiam ser salvas, que jamais poderiam ser salvas. Now the Bible tells us that. Agora, a Bíblia nos diz que He went and preached to the souls that were in prison that repented not. Ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram. When mercy was given to them, they spurned mercy, and now they're waiting for the judgment. Quando a misericórdia lhes foi dada, eles rejeitaram com desprezo a misericórdia. E agora eles estão esperando pelo juízo. Oh, what a time that must have been. Oh, que tempo que deve ter sido! Oh, I wish there was some way I could shake the world with that to let them see what the reality is. Oh, quisera que houvesse algum meio de poder sacudir o mundo com isso, para deixar eles verem qual é a realidade. And Jesus said Himself, as the Father sent me, so send I you. E Jesus disse, Ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. And as the Father sent Him to preach to the living, to those who had hope, and then present the same message to those who had no hope, it seems to fitting at this time that will have to be done. E assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, parece se enquadrar neste tempo que isso terá de ser feito. Because the Spirit of Christ living in us does not change the nature of Him, or doesn't change God's system.
porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. He must be the same in every generation. He must be the same. Ele deve ser o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo. Said, as the Father sent me, so send I you. Disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. The ministries must be the same. Insomuch that he said, I see some of you writing scriptures down, St. John 14:12. Os ministérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras. São João 14:12. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. See? Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Veja, The works, preaching to the lost, healing the sick, and then to the impossible to ever be saved. See? as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? The work went on just the same. A obra continuou exatamente do mesmo modo. So, this has this been, may I put it like this, the ministry of Jesus Christ reincarnated in His church in this last days. Então, isso tem sido, que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nestes últimos dias. That's what many of us believe. I believe with you. Isso é o que muitos de nós cremos. Eu creio com vocês. I believe this. If I didn't believe it, I'd do something else about it, because after all, this is me that's is concerned in here. Eu creio nisto. Se eu não cresce nisto, eu faria alguma outra coisa com respeito a isto. Porque, afinal de contas, sou eu que estou preocupado aqui. And if the Spirit of God be in you, you're concerned about the people. Se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. There was a scripture that always puzzled me, how that Moses could tell God a better idea than God had. Till I found out that it was the Spirit of Christ in Moses. See? Havia uma escritura que sempre me intrigava, como que Moisés podia dizer a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha. Até que eu descobri que era o Espírito de Cristo em Moisés. God said, Moses, separate yourself from them, I'll destroy the whole thing and start with you. Deus disse, Moisés, separa-te deles. Eu destruirei a coisa toda e começarei contigo. He said, Lord, he threw himself in the breach, said, take me. Blot out my name. Senhor! Ele se lançou na brecha, disse, toma-me, risca o meu nome. These very people that had rebelled, his heart went for them. See? Destas mesmas pessoas que haviam se rebelado, seu coração sentiu piedade delas. Está vendo? And when a minister that's got the people on his heart, how could I ever feel justified before God and to myself to ever hold anything back from a people that you love better than you love yourself? E quando um ministro que tem as pessoas em seu coração, como poderia eu alguma vez me sentir justificado para o meu diante de Deus e para comigo mesmo, em alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo? How could a man take a person into the church by a hand joint or some sprinkler, some false baptism or something, and let him lay under the influence of a lie and know what that Bible lays there and say he loves a person? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de um aperto de mão, ou alguma aspersão, ou algum falso batismo, ou algo, e deixar que elas se ponham sob a influência de uma mentira e saber que a Bíblia jaz ali e diz que ele ama a pessoa? Though I have to beg for my living, whatever it is, let me be honest with God and the people to tell him the truth. Ainda que eu tenha de pedir esmola para o meu sustento, o que quer que seja, que eu seja honesto com Deus e com as pessoas, para dizer a verdade a elas. Never let me be a deceiver. Que eu jamais seja um enganador. How can I deceive who I love? Como posso enganar a quem eu amo? Though I have to hurt them,
Yet I love them. Ainda que eu tenha de lhes ferir, contudo eu as amo. That's the reason you spank your child. It's because you love him. Esta é a razão por que você bate em seu filho. É porque você o ama. Not because you don't like him, because you love him. Não porque você não goste dele, porque você o ama. If he's wrong, he'll get killed if you don't correct him. Se ele estiver errado, ele causará sua própria morte se você não o corrigir. Now, so has the ministry been as it was, so is it today. Agora, assim tem sido o ministério. Assim como foi, assim é hoje. It has been preached and thoroughly vindicated by the Word of God. That it couldn't be man, it has to be God. It has to be. Tem sido pregado e completamente vindicado pela palavra de Deus, que não poderia ser o homem. Tem de ser Deus. Tem de ser. Notice, the same spiritual signs that Jesus done has reoccurred on the earth in the last days. Note, os mesmos sinais espirituais que Jesus fez se têm achado novamente na terra nos últimos dias. The very same spiritual sign that he identified himself as Messiah has identified him today. He's still Messiah. O mesmíssimo sinal espiritual que ele se identificou como Messias, o tem identificado hoje. Ele é ainda o Messias. The same material signs has appeared on the earth that appeared by what he was. Os mesmos sinais materiais têm aparecido sobre a terra, que apareceu por meio dele, o que ele era. Same pillar of fire that St. Paul saw, same one, all that has reoccurred with the same nature in it, doing the same thing. A mesma coluna de fogo que São Paulo viu, a mesma. Tudo isso se tem achado novamente com a mesma natureza nisto, fazendo a mesma coisa. Jesus claimed that he's done nothing until the Father showed him. Jesus afirmava que ele não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. And the Father is the Holy Spirit. We realize that. It's just the office of God. E o Pai é o Espírito Santo, nós compreendemos isso, é somente um ofício de Deus. If it isn't, then which one of them is the Father of Jesus Christ? Se não for, então qual deles é o Pai de Jesus Cristo? Jesus said God was his Father, and the Bible said the Holy Ghost was his Father. Jesus disse que Deus era seu Pai, e a Bíblia disse que o Espírito Santo era seu Pai. Now, you can't make him be an illegitimate child. So the Holy Ghost is God. So is Jesus God. Agora você não pode fazê-lo ser um filho ilegítimo. Então, o Espírito Santo é Deus. Então, era Jesus Deus. So God, Father, Son, and Holy Ghost that's three offices of one God. It's three attributes, the same God. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estes são três ofícios de um único Deus. São três atributos, o mesmo Deus. You're a part of God, and I'm a part of God. See? But I'm not all of God, neither are you all of God. See? See? Você é uma parte de Deus, e eu sou uma parte de Deus. Veja, porém, eu não sou Deus na totalidade, e nem você é Deus na totalidade. Está vendo? Está vendo? It's attributes of God upon us as sons adopted by Jesus Christ. São atributos de Deus sobre nós, como filhos adotados por Jesus Cristo, Which God himself become flesh to die for us. o qual o próprio Deus se tornou carne para morrer por nós. Now, the Holy Spirit always showed him things to come. And he never was wrong. It was always perfect. Agora, o Espírito Santo sempre lhe mostrou coisas por vir, e ele jamais esteve errado. Foi sempre perfeito. Is that right? Isso está correto? He did not take credit to himself. He gave credit to God. Ele não levou honras consigo, ele deu honras a Deus. He said the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. That Ele disse, o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir ao Pai fazendo assim. and the Father, the Holy Spirit was his Father. E o Pai, o Espírito Santo, era seu Pai. Is that right? Está correto?
Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost, which was his father. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, o qual era seu pai. And the Holy Ghost showed Jesus things to come. Told him things that was. E o Espírito Santo mostrou a Jesus coisas por vir. Disse-lhe coisas que foram. And he was the God prophet. E ele era o profeta Deus. Because the word of the Lord only comes to the prophet. Porque a palavra do Senhor somente vem ao profeta. Showing that the words came in minor form, the prophets wrote what the Lord told them. Mostrando que as palavras vieram em forma menor, os profetas escreviam o que o Senhor lhes dizia. But he wrote nothing because he was the word. He was the word. Porém, ele não escreveu nada, porque ele era a palavra. Ele era a palavra. Notice, the same Holy Spirit that lived in him, yet a little while in the world will see me no more, yet ye shall see me, because I will be with you, even in you, to the end of the world. O mesmo Espírito Santo que viveu nele, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. I will come to you, he said. Eu voltarei para vós, ele disse. I was the Father that was in him, that will come to you. Eu era o Pai que estava nele, que virá a vós. And he said, when the Holy Ghost has come upon you, he will reveal these things that I've taught you and will show you things to come. E ele disse, quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele revelará estas coisas que eu vos tenho ensinado, e vos mostrará coisas por vir. There you are. Now, Aí que está agora. now we notice that as the Holy Spirit worked in the church then, so has the Holy Spirit done exactly the same things today. Agora nós notamos que assim como o Espírito Santo operou na igreja, então também tem o Espírito Santo feito exatamente as mesmas coisas hoje. Announcing by the pillar of fire, just exactly was at the beginning, the same thing. Anunciando pela coluna de fogo, bem exatamente como foi no princípio, a mesma coisa. And seeing this come upon Jesus, John announced it at the river of Jordan. E vendo isto vir sobre Jesus, João anunciou no Rio Jordão, And has proved everything, even scientific pictures of it. e tem-se provado tudo, até mesmo fotos científicas disso. It can't be disputed. Não pode ser questionado. It was scientifically, it was material. Foi científico, foi material. It wasn't a mythical thought, it wasn't psychology. George J. Lacey said, the mechanical eye, the camera won't take psychology. The light struck the lens. Não foi um pensamento mítico, não foi psicologia. Assim como George J. Lacey disse, o olho mecânico da câmara não capta psicologia. A luz atingiu a lente. And what about you, church, that about 6 or 8 months ago, you're saying it's thus saith the Lord, that I'm going to Tucson, Arizona, there'll be a blast and 7 angels will appear. E que me diz de você, igreja, que por volta de 6 ou 8 meses atrás aqui, mantendo-se aqui dizendo, é assim diz o Senhor, que eu vou a Tucson, Arizona, haverá uma rajada de vento e 7 anjos aparecerão. Remember? Vocês se lembram? Not even God made it so real until the Look magazine took the pictures of it. Nem mesmo Deus fazendo isso tão real até que a revista Look tirou as fotos disto. Spiritual foresaw, materialized just exactly the same. The 7 angels which brought forth the winding up of all the scriptures. Espirituais, previstos, materializados bem exatamente do mesmo modo. Os 7 anjos, os quais produziram o desfecho de todas as escrituras. Because all the mysteries of the entire Bible lays in the 7 seals. Porque todos os mistérios da Bíblia inteira se colocam nos 7 selos. We know that. That is the book it's sealed with that even. Nós sabemos que isso é o livro
seu selo, com isso completamente equilibrado. It's a mystery of the entire book, laid in those 7 seals that the Lord let us bring. É o mistério do livro inteiro, colocado nesses 7 selos que o Senhor nos deixou trazer. And there's man sitting here today was right there present with me when it happened. E há homens assentados aqui hoje que estavam bem ali presentes comigo quando aconteceu. Look magazine proved the same thing, that it actually happened. A revista Look provou a mesma coisa, que realmente aconteceu. Because it was God that told it. Eu disse, It was God that stands behind His word to perform it when He says He'll do it. foi Deus que se mantém atrás de sua palavra para realizá-la quando Ele diz que Ele o fará. Therefore, it's not some man, carnal person like myself that's among you people. It's the eternal God. Não é um homem, pessoa carnal como eu mesmo, que está entre vocês, gente. É o eterno Deus. He uses man. That's true. He does nothing outside of what He does by man. We realize that. That's his agent. Ele usa o homem, isso é verdade. Ele não faz nada a não ser que ele faça através do homem. Nós compreendemos isso. Ele que é seu agente. That's what He chose. Why? I don't know. Isso é o que ele escolheu. Por quê? Eu não sei. He could make the sun to preach the gospel. He could make a wind to preach the gospel. Ele podia ter feito o sol pregar o evangelho. Ele podia fazer um vento pregar o evangelho. He could make the wind to do things, but He chose man. Podia fazer o vento fazer coisas, mas ele escolheu o homem. That was His idea. That human would speak back to human, not himself. But the word of the Lord came to the prophets, the prophesiers, the preachers. Essa foi a sua ideia, que o humano tornasse a falar com o humano. Não ele próprio, porém a palavra do Senhor que veio aos profetas, os profetizadores, os pregadores. And a prophesier that denies the original word, how can he be a true prophet? E um profetizador que nega a palavra original, como ele pode ser um verdadeiro profeta? He can't be, because he's denying the truth of the word. Ele não pode ser, porque ele está negando a verdade da palavra. And then if it doesn't, then this word itself is preached by the trueness of the word and by the trueness of the Holy Spirit, it'll manifest every promise that it promised. E então, se não faz, então esta palavra, ela própria, se ela é pregada com veracidade da palavra e pela veracidade do Espírito Santo, ela manifestará cada promessa que ela prometeu. That's how we know whether it's right or not. Assim é como sabemos se é certo ou não. That's what Jesus said. If I do not that which is written of me to do, then don't believe me. É isso que Jesus disse. Se eu não faço aquilo que está escrito para eu fazer, então não creiais em mim. Vê? Now, we see these things. Agora, nós vemos essas coisas. Remember, the 7 seals is finished. And when those 7 revealed truths, Os 7 selos foram consumados. E quando essas 7 verdades reveladas, one of them, He wouldn't permit us to know. deles, ele não nos permitiu conhecer. How many was here at the 7 seals? It's for all of you, again. Nós, quantos estavam aqui aos 7 selos e ouviram? Todos vocês, suponho. See, the 7th seal, He wouldn't permit it. Veja, o 7 selo, ele não permitiu. He stood right there in the room and revealed every one of them. Ele se manteve bem ali no quarto e revelou cada um deles. And if I ever preached anything in my life was inspired, it was that. E se eu já preguei alguma coisa em minha vida que fosse inspirada, foi isso. And it ought to be true to you, stand here and tell you that it's going to happen and go right there, and even science and everything else, the scientific research and everything, mystery to the people, prove that it happened right there. E deve ser verdadeiro para vocês. Mantém-se aqui, eles diz que vai acontecer e vai bem ali. E mesmo a ciência e tudo mais, a pesquisa científica e tudo, mistério para as pessoas, provou que aconteceu bem ali. And come right back and hear it unfold and make every word exactly right. E volta, eu faz ouvir-se desenrolado e apresenta cada palavra corretíssima. What day are we living? Where are we at? Em que dia nós estamos vivendo? Onde estamos? And remember, in that 6th seal,
where all seven trumpet sounds under that sixth seal. Nesse sexto selo, onde todas as 7 trombetas soam com esse sexto selo. When we get to that, you see that. Every seven trumpet took place in that sixth seal. Quando chegarmos nisso, vocês verão isso. Cada 7 trombeta ocorreu nesse sexto selo. The seven's always a mystery. O 7 é sempre o mistério. Watch that seven. That's the finish. Observe esse 7, que é o término. That was the coming of the Lord. Isso foi a vinda do Senhor. Heaven was quite silent. Nobody moved. O céu ficou quieto, em silêncio. Ninguém se moveu. Because Jesus said himself, not even an angel of heaven knows when I will return. Porque o próprio Jesus disse, nem mesmo um anjo do céu sabe quando eu retornarei. I don't even know it myself. What time the Father has put that in his mind. God alone knows it. The Spirit. But I didn't know it. Nem mesmo eu sei, eu mesmo que tempo. O Pai colocou isso em sua mente. Só Deus sabe. O Espírito disse, eu não soube. And it wasn't revealed. Logo, não foi revelado. When that seventh trumpet sounded, or the seventh angel, a seal was opened, then there was silence in the heaven. Quando essa 7ª trombeta soou, ou o 7º anjo, um selo foi aberto. Logo, houve silêncio no céu. See? It wasn't given away what would take place. Não foi revelado o que aconteceria. But under the sixth seal, where these trumpets opened, Porém, com o 6º selo, onde estas trombetas abriram-se, remember, under there we find out that the Lamb came forth, appeared on the scene. debaixo dali, nós descobrimos que o Cordeiro surgiu, apareceu em cena. He had left the mercy seat. His work of redemption was finished. Ele tinha deixado o propiciatório. Sua obra de redenção terminara. And he came forth and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And time was no more. E ele surgiu e tomou o livro da destra daquele que se assentava sobre o trono. E o tempo não era mais. And immediately an angel appeared in the 7th chapter, 10th chapter, and 7th verse, saying, this angel come down and swore that time was no longer. E imediatamente um anjo apareceu no 7º capítulo, ou no 10º capítulo e no 7º versículo, dizendo, este anjo desceu e jurou que o tempo não era mais. But you see, in this book was what was redeemed. It was a book of redemption. Porém, veja você, neste livro estava o que foi redimido. Era o livro da redenção. And everything that he had redeemed was written in that book. E tudo que ele redimira estava escrito nesse livro. All that he died for was written in the book, and he could not leave his mediatorial seat until he had thoroughly redeemed. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro, e ele não poderia deixar o seu assento mediador até que ele tivesse completamente redimido. And he couldn't redeem it at the cross because they were predestinated in the Lamb's Book of Life, and he had to stay on there to make intercessions until that last person was finished. E ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro, e ele tinha de ficar ali para fazer intercessões até que a última pessoa estivesse terminada. Glory! Glória! But one day he rose from there, come forth. Porém, um dia ele se levantou dali, surgiu. Where was the book at? It was still in the abstract owner, God Almighty. Onde estava o livro? Ainda estava com o dono abstrato, o Deus Todo-Poderoso. And John looked around and he wept because there was no man even worthy to look on the book. And it was especially opened the seals to reveal what the hidden mystery was. E João olhou em volta e ele chorou, porque não havia ninguém, nem mesmo digno de olhar para o livro e, principalmente, abrir os selos para revelar o que era o mistério oculto. The mysteries was in the seven seals. Os mistérios estavam nos 7 selos. When these seven seals was opened, that opened up the entire Bible. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. The seven seals, it was sealed with seven mysteries. And in these seven seals held the entire mystery of it. Os 7 selos. Ela foi selada com 7 mistérios
E nestes 7 selos retinha o mistério inteiro dela. And it was the book of redemption, New Testament. E era o livro da redenção, Novo Testamento. Not the old. It only proclaimed for the New Testament. Não o velho. Este somente proclamou para o Novo Testamento. Cannot be made perfect without us. Hebrews 11, see. Eles se têm feito, não podem ser aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11, vê? See, now the redemption only come when the Redeemer died. Vê? Agora a redenção somente veio quando o Redentor morreu. And they were potentially under the blood of lambs. Not the Redeemer had been redeemed yet until the Redeemer came. E eles estavam potencialmente debaixo do sangue de cordeiros, não do Redentor. Não haviam sido redimidos ainda, até que o Redentor veio. Notice, now, when this Redeemer, John looked around, and here sat God on the throne with the book in his hand that had been sealed with 7 seals, and the whole plan of redemption was in it and had been lost by the human race, Adam. Note agora, quando este Redentor, João olhou em volta, e aqui se assentava Deus sobre o trono, com o livro em sua mão, que fora selado com 7 selos, e todo o plano da redenção estava nele, e fora perdido pela raça humana, Adão. And God, it went backward. E Deus, ele voltou para onde? Satan couldn't take it. He just caused him to lose it. Satanás não pôde tomá-lo, ele apenas fez com que ele o perdesse. But where did the book go to then? It belonged to the human race. Mas para onde foi o livro então? Não pertencia à raça humana. The blessings didn't belong to the human race that lost it. As bênçãos não pertenciam a aqui. Aqui a raça humana o perdera. So it went right on back to its original owner, that was God. Então ele voltou para o seu dono original, que era Deus. There he sat with it. And he called for some man, somebody, to come and claim it. Aqui ele se assentou com ele, e ele mandou chamar algum homem, alguém que viesse e o requeresse. John looked around, and there was no man in heaven, no man on earth, nobody, no angel, nothing could take the book, or to loose the seals, or even to look on it. João olhou em volta, e não havia ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém, nenhum anjo, nada que pudesse tomar o livro ou desatar os selos, ou até mesmo de olhar para ele. No man was worthy. Ninguém era digno. John said he wept bitterly. João disse que ele chorou amargamente. And then an angel come to him, said, "Weep not, John, for the Lion of the tribe of Judah has prevailed, and he's worthy." Logo um anjo veio até ele e disse, não chores, João, pois o leão da tribo de Judá prevaleceu. E ele é digno. And John looked to see a lamb, or see a lion, and what did he find? E João olhou para ver um cordeiro, ou ver um leão, e o que ele encontrou? A lamb. And it was a bloody lamb. A lamb that had been slain. Um cordeiro. E era um cordeiro ensanguentado. Um cordeiro que havia sido morto. How long since the foundation of the world? Quanto tempo? Desde a fundação do mundo. The lamb came forth, walked up to him that had the book in his right hand, and received the book. Climbed up on the throne and sat down. O cordeiro surgiu, foi até aquele que tinha o livro em sua destra e recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. That's it. It was over. When? When the seals was revealed. Isso mesmo. Terminou. Quando? Quando os selos foram revelados. When the last one, it was everything that he had redeemed, there was nothing he come to redeem. Quando o último, que era tudo que ele havia redimido, não havia nada. Ele veio para redimir. Say, why didn't he redeem them 40 years ago, 2,000 years ago? Ora, por que ele não os redimiu há 40 anos atrás? Há 2000 anos atrás? See, their names are on the book of life. In that book. Veja, o nome deles está no livro da vida. Nesse livro. And he had to stand here because it was God's purpose to redeem them. E ele tinha de permanecer aqui,
porque era o propósito de Deus redimi-los. Their names are put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. O nome deles foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. The Lamb was put there with it to be slain. O Cordeiro foi colocado ali com isto para ser morto. Here come the Lamb and was slain, come back to make intercessions. Aqui veio o Cordeiro, quando foi morto, voltou para fazer intercessões. Watching, there'd be a lot of impersonation, a lot of everything else, but there was really somebody was going to be saved. Observe-o! Haverá muitas personificações, muitas coisas mais, porém havia realmente alguém que ia ser salvo. For the church was predestinated to be. Without spot or wrinkle. She's going to be there, and the Lamb died for that purpose. Pois a igreja foi predestinada para ser sem mancha nem ruga. Ela vai estar ali e o Cordeiro morreu por esse propósito. And then when the last name on that book was redeemed, the Lamb came forth and took the book. I'm the one that did it. E então, quando se redimiu o último nome nesse livro, o Cordeiro apareceu e tomou o livro. Eu sou aquele que redimiu. The angels, the cherubims, the 24 elders, the beasts, everything uncrowned themselves, fell down before the throne and said, Worthy art thou. Os anjos, os querubins, os 24 anciãos, as bestas, tudo se descoroaram, caíram prostrados diante do trono e disseram, digno és tu. John said everything in heaven and earth heard me hollering amen, screaming, hallelujah, and praises to God. João disse, tudo no céu e na terra me ouviu gritando, amém, gritando, aleluia, e louvores a Deus. The scream went up, why? Their names were in that book to be revealed. And the Lamb had revealed it. O grito subiu. Por quê? Seus nomes estavam nesse livro para serem revelados, e o Cordeiro revelara. The Lamb had redeemed it. But he could not come forth until every name was revealed. And that was taking place under the sixth seal, before the seventh broke. O Cordeiro o redimira, porém ele não podia aparecer até que cada nome fosse revelado. E isso estava ocorrendo no sexto selo, antes que o sétimo selo se rompesse. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me, Jesus.